E aí, amigos, tudo bem? Estamos começando mais uma aula aqui do nosso Music Mindset. E hoje a nossa aula promete. A gente vai falar um pouco hoje o título da aula, né? Do psicodélico ao rock progressivo e hard rock. Então, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre como o rock britânico se transformou em psicodelia, cheio de viagens sonoras, experimentações. Mas e depois disso? Então a gente vai entender como que a partir dessa base psicodélica nasceram dois movimentos gigantes nos anos 70: o rock progressivo e o hard rock. Dois estilos assim que marcaram gerações e influenciaram a música até os dias de hoje, né? Então, primeira coisa, né, a gente estudando um pouquinho, entendendo a herança da psicodelia, é importante a gente entender que esse estilo abriu portas, né? Abriu portas para sons mais longos, experimentações de estúdio, como a gente comentou, novas texturas, enfim. E alguns músicos pegaram essa ideia e pensaram assim: vamos transformar o rock em uma arte complexa. E outros olharam e pensaram assim: vamos deixar isso mais pesado e poderoso. Enfim. Então, um foi para um lado, então por isso que a gente vê músicas mais longas, enfim, a gente vai pegar alguns exemplos aqui, não vamos escutar tudo porque não dá, mas dá pra gente ter uma ideia, depois vocês podem escutar as músicas inteiras assim dos exemplos que a gente for dando. Então, dessa primeira ideia, né, de transformar o rock em uma arte mais complexa, veio o rock progressivo, e da ideia de deixar o rock mais pesado e poderoso, o hard rock. Então, o rock progressivo, ele tem bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis e King Crimson, que levaram esse rock para outro nível. Então, as músicas ficaram mais longas, como eu comentei, quase que sinfonias, né? Então, as letras também são mais filosóficas, as capas são cheias de conceito, né? Então, tem algumas também experimentações instrumentais. O rock dizendo assim: nós também podemos ser arte, como a música clássica, enfim, tem um pouco dessa ideia também. Por exemplo, um disco como o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, mostra exatamente essa fusão de psicodelia com a progressividade e inovação sonora. Então, ó, vamos aqui, vamos ouvir um pouquinho dessa música aqui do Pink Floyd, né, pra gente, enfim, esse aqui é um exemplo, né, é gigantesco a obra do Pink Floyd, vocês podem depois escutarem assim, né. Mas ó, só um trechinho aqui pra gente saborear um pouquinho do que é esse estilo. We don't need no edge. Engraçado, né, o professor dando uns tapas no aluno. Antigamente podia, né. Não tô defendendo isso, tá, é só uma constatação, né. Beleza, aí também aqui a gente tem o Gênesis, né? Um trechinho aqui pra gente escutar. Também desse exemplo do rock progressivo. Muito boa também essa banda aí. Phil Collins, né? Monstro. King Crimson. Aqui olha como que é o álbum, né? Mas vamos ouvir aqui. I chase the wind of a prison ship to taste the... Meio brisante, né? Enfim. Então, bem interessante mesmo perceber qual que era o caminho que estava se levando, né? A música, né? Agora com esses exemplos do rock progressivo. Mas também a gente tem o hard rock que seguiu outro caminho, onde a gente tem os riffs mais pesados, uma energia mais crua, uma influência do blues, né, mas com muito mais volume, enfim. Então a gente também tem bandas que são símbolos desse estilo. Led Zeppelin, né, separei aqui uma música que a gente já até ouviu
essa música aqui em outra aula. Ó. Você vê que já é uma outra linguagem. Também de Purple, não podemos deixar de falar de Purple sem mostrar Smoke on the Water. Que é um plágio de uma música brasileira, mas isso é assunto para outra oportunidade, né? Já comentei isso, já fiz até um vídeo sobre isso, enfim. Mas é uma curiosidade boa disso aqui. E também uma outra banda que é bem símbolo disso é o Black Sabbath. Interessante, né? Então eles pegaram a distorção, deixaram as guitarras mais agressivas e criaram o terreno que depois seria chamado de heavy metal. Então, o riff que a gente viu aí do Smoke on the Water, ou o peso do Holy Lotta Love, mostram também essa virada de chave, né? Dá pra gente perceber bem assim, qual que é a diferença de uma música um pouquinho mais brisante, mais um contexto de ser artístico, com uma letra mais filosófica, com mais cara de sinfonia, e depois a gente vê algo mais pesado, enfim, mais presença, assim, né? Enfim, mais vibrante, vamos dizer assim. Então, assim, qual que é o impacto disso? O impacto é que o progressivo mostrou que o rock podia ser intelectual e artístico, e o hard rock mostrou que o rock podia ser pesado, visceral e direto, né? Enfim, então a gente tem essas duas linguagens, né, do rock. E isso influencia até os dias de hoje. Então são duas vertentes de bem diferentes, né? Você escuta esses grupos que eu citei primeiro e depois esses outros, né? São muito diferentes, mas ambas são filhas da psicodelia dos anos 60. Então essa ideia do psicodélico realmente revolucionou. E aí gerando duas versões diferentes. É importante a gente falar também, né? Que a psicodelia tem essa ideia de ser meio maluco, tal. E se a gente for ver, o rock progressivo e o hard rock são malucos também. Mas são malucos de um jeito diferente, né? Enfim. Então é bem curioso isso. Não estou fazendo uma apologia à loucura. Você pode ser são e também fazer música. Mas só com a música em si você consegue já, vamos dizer assim, conhecer coisa nova, viajar, sabe? Enfim. E juntos, né, esses dois estilos, eles marcaram os anos 70, por isso que eu deixei aí os 70, né, 70 de novo. Então eles marcaram juntos os anos 70 com uma das décadas mais criativas e explosivas, né, da história do rock, os anos 70. Então foi bem importante essa época. Então, então quando você ouvir assim um solo viajante do Pink Floyd ou um riff pesado do Led Zeppelin, você lembra que tudo isso nasceu daquela transformação psicodélica dos anos 60, né? Tudo veio dali. São ideias diferentes, mas veio de uma mesma fonte. Coloquei essa imagem aqui porque na próxima aula a gente pode ver como que esse cenário abriu caminho para outro fenômeno, o punk rock. Por isso essa imagem, né? Que veio justamente para quebrar as regras que o progressivo e o hard rock tinham criado. Beleza, gente? É isso aí. Eu queria colocar mais um pouquinho da música, mas isso pode gerar problemas, direitos autorais, mas é isso aí. Queria agradecer vocês aí. Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E quem puder me mandar mensagem também falando da aula ou conversar na aula, vai ser muito legal a gente fazer essa troca aí. Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.